Olá, nossa aula hoje será de Geografia e vou pedir para que você abra o livro na página 46. Vamos lá? Livro de Geografia, página 46. Iniciaremos hoje a aula vendo o conteúdo diferentes tipos de bairro. Os bairros podem ter algumas semelhanças entre si, mas nenhum é igual a outro. Todo bairro tem características próprias. Podemos perceber as diferenças entre os bairros observando as ruas, as construções, os estabelecimentos, os serviços públicos disponíveis e até as pessoas que neles vivem ou por eles passam. Falei para você de serviço público. E o que é um serviço público? Serviço público é o serviço prestado pelo governo do estado, do município ou do país à população. Temos como exemplos de serviços públicos o transporte, a educação, a saúde. Então, resumindo essa primeira parte, os bairros podem ter semelhanças entre si, mas nenhum é igual a outro. Lembre-se disso. Abaixo nós temos duas imagens. Aliás, nós temos 4 imagens. Vamos falar de cada uma delas, destacando os elementos encontrados, falando do seu tipo de bairro. Vamos então. Primeira imagem. Bairro comercial no centro de Petrolina, no estado de Pernambuco. Então, perceba você que é um bairro comercial, onde há uma grande quantidade de comércio. Nesse bairro, também pode-se observar que as ruas são asfaltadas, que tem alguns veículos, que tem também poste de energia elétrica. Já a figura da imagem 2 é o bairro residencial no campo, no município de Cândido Sales, no estado da Bahia. É bem diferente do primeiro, pois se trata de um bairro residencial, onde encontramos mais residências. É um bairro onde as ruas não são asfaltadas, tem bastante árvores. Não encontramos nesse bairro veículos. Na imagem 3, retrata um bairro industrial, no município de Contagem, no estado de Minas Gerais. Então, perceba você que é um bairro de indústrias. E nesse bairro encontramos veículos, algumas árvores e muitas indústrias, fábricas. E na imagem número 4, é um bairro residencial na cidade, no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Perceba que tem grandes prédios luxuosos, as ruas são asfaltadas, possuem vários veículos, algumas árvores. Com isso, você viu em alguns bairros predominam moradias, em outros há um grande número de lojas, escritórios, restaurantes. Outros ainda podem abrigar um maior número de indústrias. Há também bairros com poucas construções e grandes áreas cultivadas ou com plantas que cresceram naturalmente. Na aula passada, eu expliquei para vocês os tipos de bairros. Vamos recordar? Bairro comercial é o bairro que possui comércio, lojas. Bairros industriais é o bairro que possui indústrias, ou seja, fábricas. Bairros residenciais é o bairro que possui residências. E tem também o bairro misto. O bairro misto é o que possui tanto fábricas quanto residências e também comércios. Passamos para a página 47, onde iremos agora responder algumas perguntas. Vamos lá. Primeira questão.
Compare as fotografias da página anterior e complete o quadro. Vamos agora à imagem de número 1. Vamos voltar e observar a imagem de número 1. Local retratado. É um bairro comercial no centro de Petrolina, no estado de Pernambuco. Essa informação está logo abaixo da imagem. Quais foram os elementos que foram observados na imagem de número 1? Foram observados construções, abrigando estabelecimentos comerciais e de serviços, postes, veículos, rua asfaltada e semáforo. Isso eu falei para você. Imagem 2 corresponde a um bairro residencial no campo, no município de Cândido Sales, no estado da Bahia. E quais os elementos encontrados, que foram encontrados também na imagem de número 2? Moradias, postes, ruas de terra, vegetação natural, plantações e árvores. Imagem de número 3, bairro industrial, no município de Contagem, no estado de Minas Gerais. As ruas eram asfaltadas, haviam veículos e construções abrigando indústrias e fábricas. Possuía também na imagem árvores. E por último, a imagem 4, o bairro residencial na cidade no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Na imagem de número 4, tem prédios residenciais, rua asfaltada, veículos e árvores. Então, para a resolução dessa questão, de número 1, você vai observar as 4 imagens, tá certo? Voltamos, então, agora para a segunda questão. Quais são as semelhanças e as diferenças que você observa entre os bairros das fotografias da página anterior? Essa resposta será uma resposta pessoal. Então, vamos lá. Quais são as semelhanças e as diferenças que você observa entre os bairros das fotografias da página anterior? Terceira questão, também que será uma resposta pessoal. O bairro onde você mora se parece com algum dos retratados na página anterior? Então, a pergunta é, o bairro que você mora se parece com algum daqueles bairros que estão na página anterior das 4 imagens? Resposta pessoal. Agora, a página 48, livro de geografia ainda. Os bairros também podem apresentar outras características que os diferenciam, como a localização. Um bairro pode, por exemplo, estar localizado junto à praia, próximo a um rio, na cidade, no campo, entre outros locais. E as condições financeiras de seus moradores, em alguns bairros, as construções são pequenas e simples, em outros, elas são enormes e luxuosas. Perceba, então, 2 fotografias que estão localizadas no mesmo município. Primeira fotografia está localizada no bairro Reduto, no município de Belém, no estado do Pará. Segunda fotografia, bairro Agulha, no município de Belém, também no estado do Pará. Veja que há muita diferença de um bairro para o outro. Passamos a seguir. E temos a 4ª questão. Considerando as fotografias acima, responda. Vamos lá, então. A. Onde ficam os bairros cujos trechos estão retratados? Ficam no município de Belém, no estado do Pará. Então, a resposta: ficam no município de Belém, no estado do Pará. B. O que os trechos dos bairros podem nos dizer sobre as condições de vida de seus moradores? Para essa questão, você deverá observar as diferenças que há na figura 1
e na figura 2. Então, na fotografia 1, observa-se edifícios de alto padrão bem conservados, ruas amplas, asfaltadas e limpas, levando-nos a concluir que seus moradores possuem uma boa qualidade de vida. Já na figura 2, observam-se moradias pequenas e precárias, construídas em local inapropriado, com uma ponte improvisada sobre um córrego, o que nos leva a deduzir que seus moradores vivem em condições desfavoráveis. Agora nós passamos para a página 49, e essa página 49 nos traz uma questão que poderá ser resolvida quando nós retornarmos para o colégio, devido à quarentena, pois essa questão pede para que você saia pelo seu bairro, caminhando, observando várias questões, e isso, no momento, é muito indevido. Então, vamos aguardar a nossa quarentena e esperar o nosso retorno. Sendo assim, passamos para a página 50. Pontos de referência nos bairros. Como você viu, os bairros passam por transformações ao longo do tempo. Nesse processo, porém, alguns elementos não se alteram ou mudam pouco e outros, de grande relevância e importância para a população, são construídos. Muitas vezes, esses elementos servem de pontos de referência para a localização de um endereço. Como os bairros têm muitas vias de circulação e diversas construções, os pontos de referência ajudam as pessoas a reconhecer os lugares e se orientar. Os pontos de referência podem ser uma construção, um monumento, uma avenida mais conhecida, entre outras. Então, todo bairro tem pontos de referência. E os pontos de referência ajudam as pessoas a reconhecer os lugares e a se orientar. Veja o exemplo. Roberto, de 8 anos, mora no bairro Passaredo. Quando vai receber em casa amigos que moram em outros bairros, ele dá a seguinte instrução. Vamos então ver a instrução que o Roberto dá. Moro na Rua Pardal, número 850, no bairro Passaredo. Minha casa fica entre a Avenida Bem-te-Vi e a Rua dos Canários. Na esquina do quarteirão tem uma ótica. Então, perceba que o Roberto deu como pontos de referência 3 locais. A Avenida Bem-te-Vi, a Rua dos Canários e a ótica que fica na esquina do quarteirão. Qual é o endereço do Roberto? Essa é fácil. Moro na Rua Pardal, número 850. Então, qual o endereço do Roberto? Rua Pardal, número 850, bairro Passaredo. Segunda, na sua opinião, por que Roberto fornece outras informações além do endereço completo? Essa é uma resposta pessoal, mas eu posso te ajudar. Ele deu outras localidades, outros pontos de referências, outros pontos de referência para ajudar os seus amigos a reconhecer os lugares e a se orientar. Assim, chegariam mais facilmente na sua casa. Como você percebeu na situação apresentada, para chegar a um local é necessário o endereço dele. Os pontos de referência também auxiliam na sua localização. Terceira questão. Observe na representação abaixo parte do bairro Passaredo, onde Roberto mora, visto de cima para baixo, visão vertical. Veja na legenda os símbolos que correspondem ao Roberto e às duas amigas dele.
Depois, localize as meninas na representação. Então, vamos primeiramente à legenda. Roberto é a bolinha azul, Márcia laranja, Leandra amarela. Roberto está logo perto da ótica. A Leandra está na rua de baixo, bem abaixo, indicada pela bolinha amarela. E a Márcia, no mesmo quarteirão do Roberto, indicada pela bolinha laranja. Então, vamos para as perguntas. Assinale a alternativa que indica corretamente o caminho que uma das meninas deverá seguir para chegar à casa do Roberto. Então, preste atenção. Primeira pergunta. Para chegar à casa do Roberto, a Márcia, que é a bolinha laranja, terá que caminhar em direção à Rua Pardal. Então, vamos verificar. A Márcia, que está lá em cima, vai caminhar em direção à Rua Pardal e vai virar à direita, passar pela sorveteria e por uma lan house. Corretíssima a questão. Passamos agora para baixo. Leandra está em frente à livraria e vai caminhar em direção à Rua Pardal. Vamos verificar, então. A Leandra está em frente à livraria, correto, e vai caminhar em direção à Rua Pardal, certo. Ela irá virar à esquerda. Não, ela não virá à esquerda. Ela teria que atravessar a Rua Pardal para chegar à casa do Roberto. Então, essa opção, essa alternativa, está incorreta. Você deverá marcar, então, o primeiro quadrinho. Faz um X no primeiro quadrinho. Passamos, assim, para a página 52, quarta questão. A professora de Pedro pediu a ele que indicasse o trajeto que o transporte escolar que ele usa faz da casa dele até a escola, usando alguns pontos de referência. Observe o desenho que Pedro fez. Observe comigo, então. O Pedro sai da casa dele e dobra à esquerda. Dobrando à esquerda, ele vai passar por um posto de saúde, que logo após passará pela rotatória. Quando ele faz o giro na rotatória, ele vai passar por um hospital, por uma loja de sapato, ele vai passar por uma rua e logo chegará à sua escola, que está situada ao lado esquerdo. Agora, descreva o caminho do transporte escolar de Pedro, indicando os pontos de referência que ele desenhou. Percebam, existem vários tipos de pontos de referência. Eu falei do posto de saúde, hospital, loja de sapato, tá? Então, vamos descrever o caminho feito pelo Pedro. Saindo da casa de Pedro, o veículo vai até a esquina e vira à esquerda. Segue em frente e passa pelo posto de saúde. Contorna a rotatória, passa pelo posto de gasolina, em seguida pelo hospital e pela loja de sapatos. Cruza a rua e a escola está logo à esquerda. Perceberam? Quinta questão. Imagine que você vai convidar um colega de classe para brincar em sua casa. Elabore o convite no espaço abaixo, informando o dia, a hora e o seu endereço completo. Para facilitar, dê exemplos de pontos de referência. Então, faça como o Roberto. Olha só, nessa página, o Roberto colocou um convite, ele explicou com muita atenção, com muito cuidado, como chegar à sua casa com alguns pontos de referência. E para aquela questão, você fará o mesmo. Questão de número 5. Combinado? Passamos, então, para a página 53. Atualmente, programas instalados nos smartphones e tablets também ajudam a chegar até o local com certa facilidade, a pé ou de carro, mas sempre será necessário o endereço correto.
Para chegarmos até o endereço ou para confirmarmos a informação mostrada pelos programas instalados nos smartphones e tablets, é fundamental que a rua, avenida ou praça sejam identificadas. Essas identificações serão feitas por meio de placas instaladas geralmente nas esquinas das vias de circulação. Passando mais à frente, e em falar nisso, vamos falar sobre conservação das placas. As placas com o nome das vias de circulação são fundamentais para auxiliar as pessoas na localização. A instalação e a conservação delas é dever dos governantes. No entanto, muitas vezes encontramos situações como mostra na fotografia. A fotografia são placas com nomes de ruas danificadas em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, quando as placas estão danificadas ou estão desinstaladas, elas acabam não possibilitando a leitura do nome das ruas. E dessa forma, elas não vão auxiliar a localização de endereços. Passamos então para a primeira questão. O que aconteceu com essas placas? Da maneira como estão, elas cumprem sua função? As placas foram danificadas e não possibilitam a leitura do nome das ruas. Dessa forma, não auxiliam na localização do endereço. É justamente o que eu falei para vocês. 2. Que dificuldade uma pessoa que não conhece as ruas identificadas pelas placas poderá encontrar em razão do que se observa na fotografia? Ela provavelmente não conseguirá localizar a rua desejada, né? Se as placas estão desinstaladas ou estão com problemas, logo não facilitará para que a pessoa encontre a localização desejada. Terceira questão. Observe as placas do bairro onde você estuda. Veja se elas estão bem conservadas e possibilitam as pessoas identificar o nome das vias de circulação. Converse com os colegas e o professor sobre o que vocês podem fazer para A. Conscientizar as pessoas e não estragar as placas de rua. B. Encaminhar o pedido de conserto caso identifiquem placas danificadas. Tanto a A quanto a B são respostas pessoais. Você pode estar resolvendo a terceira questão juntamente com os seus familiares. Prosseguindo, página 54, vamos retomar. Primeira questão. Observe a figura. Escreva qual dos círculos poderia representar os seguintes espaços. Veja bem, nós temos o bairro, dentro do bairro nós temos o quarteirão e dentro do quarteirão nós temos a escola. Então, verifiquem o círculo, os círculos. No caso, o círculo verde será o bairro, que é onde está o quarteirão. Já o círculo amarelo será o quarteirão, onde está a escola. E por último, o círculo preto, que será a escola. Então, dentro do bairro, eu tenho o quarteirão, dentro do quarteirão, eu tenho a escola. Explique sua resposta ao professor e aos colegas. Você pode também, para essa questão, estar conversando com os seus familiares. Alguém que esteja próximo a você nesse momento. Segunda questão. Com auxílio de um adulto, pesquise 2 fotografias do bairro da escola. Uma antiga e outra atual. Se você assistiu à aula passada de geografia, eu coloquei no material 2 fotografias antigas do nosso colégio. Você pode, então, ir na aula
passada de geografia e está observando essas imagens. A. Compare as duas fotografias. E. Cite as transformações ocorridas no bairro ao longo desse período. Procure saber se as transformações observadas foram feitas pelos seres humanos ou são decorrentes da ação da natureza. Resposta pessoal. B. Observe novamente as fotografias desta unidade. O bairro da escola se parece com algum outro retratado aqui? Qual? Para essa questão, também resposta pessoal. Terceira questão. Pense no caminho de sua moradia até a escola e responda. A. O bairro onde você mora é o mesmo onde fica a escola? Também falamos sobre isso na aula passada de geografia. E volto com a mesma pergunta. O bairro onde você mora é o mesmo onde fica a escola? Se sim, você marca um X. Se não, marca também um X. B. Que pontos de referência você poderia indicar no percurso entre a sua casa e a escola? Essa também é super pessoal. C. Compare suas respostas com as de um colega. Vocês citaram pontos de referência em comum? O que isso significa? Essa eu posso ajudar. Se vocês citaram pontos de referência em comum, quero dizer semelhantes, parecidos, provavelmente, com muita certeza, vocês moram no mesmo bairro. E isso é muito legal. Agora, ficamos aqui com a autoavaliação. A autoavaliação é uma tarefinha onde você já executou na sala de aula, onde você marcará o X de acordo com as carinhas. Ficamos então aqui, finalizando a aula de geografia. Espero encontrar você novamente na nossa próxima aula. Um grande abraço, um grande beijo. Obrigada.